Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Renascimentos. Evangelho, capítulo 4, item 25. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. São João, capítulo 3, versículo 3. Jesus, em qualquer situação em que se apresenta no Evangelho, é sempre o psicoterapeuta por excelência, o instrutor incomparável que penetra o âmago do aprendiz com a lição que transmite, o companheiro paciente e generoso, o mestre que vivencia todas as informações de que se faz mensageiro. Jamais a sombra coletiva dos tempos em que viveu assumiu qualquer papel no comportamento que mantinha diante daqueles que o buscavam. Profundamente conhecedor da natureza humana, que se lhe desvelava ao olhar percussiente e penetrante, utilizava de linguagem correspondente ao grau e à necessidade do interlocutor. Tanto recorreria às imagens simples e cativantes das redes do mar, dos lírios do campo, das sementes de mostarda, da videira e das varas, num simbolismo inigualável, quanto àquela de profundidade de conceito e de forma, recorrendo às expressões diretas e complexas com que demarcava o ministério, abrindo perspectivas futuras. Consciente da revolução que deveria provocar nos espíritos humanos, considerava-os a todos dignos do contato com a mensagem libertadora, preparando os dias por vindouros e fincando os alicerces da sabedoria no cerne mais sensível de cada interessado. Em Jericó, acompanhado por uma turba multa que se disputava aproximar-se dele entre empurrões e xingamentos, um cego bradou por misericórdia, temendo perder a oportunidade em comum. E apesar dos obstáculos que o impediam de acercar-se, foi atendido, recuperando a vista ante o deslumbramento de todos. Em Gadara, atravessando um cemitério abandonado, chamado nominalmente por uma legião de espíritos infelizes, confabulou com eles, aplacando-lhes a fúria e curando o alienado por obsessão. Um sacerdote mesquinho que desejou experimentá-lo, interrogando o que deveria fazer para entrar no reino dos céus, ele devolveu a pergunta, interessado em saber o que estava escrito na lei. E após os enunciados apresentados pelo interrogante, estabeleceu que é necessário fazer ao próximo o que desejaria dele receber. Ante a pertinácia sofista do astuto, que fingia ignorar quem era aquele a quem se referia, narrou a incomparável parábola do bom samaritano, lecionando psicologia profunda de amor sem discriminação. A Nicodemos, que era rabino e doutor da lei, fato o mais interessado em conhecer a verdade, desnudou-a com audácia, quanto à necessidade de nascer de novo, de volver ao proscênio terrestre, a fim de reeducar-se, de reconsiderar atitudes, de aprofundar conhecimentos, de libertar o eu profundo dos fortes grilhões do ego, sempre hábil na maneira de esconder os próprios interesses, dissimulando adesão quando apenas foge à transformação a que deve se submeter. Um estudo acurado de lógica rompe a forma em que se expressou, não deixando margem à dúvida, antes revelando ser esse renascimento a chave da penetração no conhecimento da realidade, que decifra o enigma do destino humano e apresenta a causalidade dos fenômenos orgânicos, emocionais e psíquicos, conforme se expressem. No processo de crescimento moral,
Através da reencarnação, o ser aprimora os conteúdos íntimos, lapidando as arestas e libertando-se das várias camadas de inferioridade por onde transitou ao largo da jornada evolutiva, quando se foi despindo dos condicionamentos e impulsos para alcançar a consciência da razão e do discernimento, antegozando o período futuro da intuição ou integração na consciência cósmica. Naturalmente, há muitos renascimentos em uma mesma existência. A cada momento, o ser psicológico renova-se, quando trabalhado pelos valores éticos e libertado da sombra que o confunde, constituindo esse esforço uma nova existência de conquistas e de transformações a que se submete. No entanto, nenhuma paráfrase pode substituir o sentido profundo do nascer da carne, do nascer do espírito, qual o vento que sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Nicodemos, despertando ante a resposta, compreendeu-a de tal forma que, lúcido, volveu a interrogação. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Porque era mestre entre os doutores e intérprete da lei, não lhe poderia ser estranha essa informação, porquanto a tradição já exarara em outra maneira de expressar esse fenômeno. Agora, porém, era discutido sem qualquer escamoteação ou subterfúgio, diretamente, a fim de que ficasse estabelecida a diretriz que ilumina os meandros mais escuros do comportamento humano e projeta misericórdia nas mais graves ocorrências agressivas e infelizes. A psicologia espírita, apoiada na experiência de laboratório, semelhante a outras doutrinas palingenésicas, toma o nascer de novo como paradigma para a sustentação da divina justiça e para o mecanismo experiencial da conquista do eu profundo, cada vez mais sutil e triunfador sobre as dificuldades do processo de desenvolvimento pessoal, demonstrando que todo efeito provém de uma causa semelhante, e a cada semeadura corresponde uma colheita equivalente. Inutilmente, a precipitação dogmática tentou elucidar que a resposta referia-se à notícia da ressurreição, quando após a noite da morte raiaria a madrugada da continuação da vida, permitindo àqueles que sucumbiram volverem à realidade espiritual. No seu sentido integral, a ressurreição se apresenta na mensagem neotestamentária sob dois aspectos: a daqueles que retornam em corpo espiritual e confirmam a sobrevivência da vida, e a outra, em que o espírito se reveste de matéria, a fim de dar prosseguimento aos processos da conquista de patamares mais elevados do sentimento íntimo. A primeira se apresenta como ressurreição dos mortos, enquanto a segunda se expressa como ressurreição da carne, mediante o retorno em corpo físico estruturalmente constituído pelo espírito que o veste. Essa realidade propõe à psicologia profunda nova interpretação dos conteúdos conflitivos da personalidade e da existência da sombra, porque, originários no grande rio caudaloso da evolução espiritual, através da qual o ser experiencia diferentes estágios, vivenciando diversas expressões fenomênicas compatíveis com a manifestação de consciência, até quando adquira a lucidez. Muitos distúrbios psicóticos e neuróticos, superficiais ou profundos, estão sediados nas estruturas vibratórias das vivências transatas, quando houve delito ou tragédia, que se imprimiram nos painéis do inconsciente profundo, as tecelagens ultradelicadas do perispírito,
e ficaram adormecidas nos refolhos do ser, ou programaram a organização psicofísica com os fatores correspondentes à necessidade de terapia moral. Aprofundando-se a sonda na investigação da origem de algumas psicogêneses de diferentes enfermidades físicas, emocionais e psíquicas, defrontar-se-á com a existência da vida antes do berço e a continuação da mesma após o túmulo. Todos os seres, animais e humanos, experimentam esse impositivo dos renascimentos sucessivos, de forma a se aprimorarem e alcançarem o estado de consciência cósmica. Jesus, homem, que nunca se reencarnara antes na Terra, apresenta-se-nos como ser integrado, que houvera adquirido conhecimento e amor e viera experimentar provações e ultrajes, a fim de conseguir êxito na tarefa que lhe fora confiada por Deus, como administrador e condutor do planeta em que se hospedava. Havendo logrado superar as paixões anteriormente, enfrentou a sombra coletiva sem tormento da presença da sombra pessoal, pela faculdade de encontrar-se em posição superior, não obstante, sem fugir a todas as provocações e perseguições, asperezas e confrontos, sofrendo e compreendendo essa necessidade característica do comportamento humano que ele viera para modificar. E nenhum recurso é mais poderoso e didático do que aquele através do qual alguém oferece a própria vida, a fim de conquistar aqueles que recalcitram e estão empedernidos na mesquinhez do egoísmo e na cegueira do orgulho mórbido. Esse homem, Jesus, perfeitamente ao alcance do entendimento humano em todos os tempos, tornou-se o protótipo que deve ser seguido e vivido, ao tempo em que atraente arrasta para o seu convívio todos aqueles quantos se encontram sob o magnetismo da palavra e da vida com que lhes brinda. A reencarnação, desse modo, é também processo psicoterapêutico de amor divino, de justiça magnânima, que a todos faculta os meios de evoluir a esforço pessoal, dignificando e identificando cada criatura com as suas conquistas pessoais intransferíveis, que se desenvolve mediante a liberação da retaguarda das trevas de ignorância e de perversidade, no rumo de um permanente presente de realizações e de paz. Esse Jesus homem, desvelador dos escuros meandros do ser profundo, não se apresenta hoje como ontem na condição de miragem, de ser mitológico, impenetrável, misterioso e complexo, mas sendo um aliado do homem e da mulher aflitos na estrada do progresso. Não realiza por eles as espinhosas tarefas que lhes dizem respeito, não os liberta da inferioridade a passe de mágica, de arrependimento ou de valores terrestres. Apesar disso, benigno e amoroso, ensina como conseguirem a autoestima, a autoiluminação, a autoentrega, facultando-lhes encontrar a paz e vivê-la. Libertador de consciências, propõe que cada um supere a própria sombra, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o que pode significar limpar-se das mazelas conflitivas mediante a psicoterapia do amor e da caridade, desfrutando desde logo, de harmonia plena.